1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 39. Obrigado, amor. Segundo Samuel capítulo 17, a partir do verso 39, diz assim a palavra do Senhor. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Verso 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te damos graças, meu Deus, nessa noite, por estarmos aqui nesse lugar, Senhor. Lugar, meu Deus, que foi preparado por ti. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já operou no meio dos louvores. O Senhor já operou milagres e maravilhas. E eu tenho certeza e creio, meu Pai, que o Senhor vai continuar operando através da tua palavra, porque a tua palavra, meu Deus, é cura, é transformação para as nossas vidas. Fala conosco, meu Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, quem aqui gosta de vale? Quem aqui gosta de passar pelo vale? Ninguém? Quem aqui gosta de morar no vale? Piorou, né, pastor? Tá queimado. Queridos, nessa noite, Deus vai falar muito ao teu coração. Eu quero pedir para você não deixar nada te tirar a tua atenção. Porque o que o Senhor vai falar é tão pessoal contigo que só você vai entender. Ninguém mais vai entender. Nem o pastor vai entender. Só você e Deus. Só você e Deus. Então fica atento. Não deixe que as situações ou circunstância que porventura tenha
acontecido no decorrer do dia impeça você de se concentrar agora naquilo que Deus vai falar com você. Porque essa é a palavra não minha, mas do Senhor. Eu não estou aqui para trazer uma palavra minha, porque de mim, queridos, não pode sair nada que vá edificar a tua vida. Mas através de mim, Deus vai trazer hoje uma palavra que vai transformar a tua vida, que vai fazer com que você saia daqui hoje mais convicto daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Amém, igreja? Deus provê no vale. Esse é o tema da nossa mensagem. Deus provê no vale. Talvez você não esteja, querido, no seu melhor momento. Talvez se eu chegar para você e perguntar, irmão, como é que você está? Você diga, pastor, eu não estou bem, eu não estou passando bem, eu não estou no meu melhor momento. Eu não estou como eu queria estar, pastor. Talvez as coisas não estejam exatamente, querido, em conformidade com a tua vontade. Talvez o que você esperava estar vivendo hoje, talvez não esteja, porque talvez seja a tua vontade e não a de Deus. E você vai entender, você vai compreender o que nós vamos trazer aqui nessa noite. Tem muita gente hoje, nesse dia de hoje, mais precisamente mais de um ano para cá, muita gente falando que está vivendo o seu pior momento da sua vida. E eu acredito que muitos têm se sentido dessa forma. Por quê? Porque muita gente perdeu pessoas queridas. Muita gente perdeu pessoas da família para essa pandemia. Mas ainda assim, querido, isso não é o pior momento da vida de uma pessoa. Pastor, tem coisa pior? Tem, irmãos. Infelizmente tem coisa pior. Tem muita gente dizendo que esse momento da sua vida não é aquilo que planejou, não é aquilo que esperava. Sabe o que essas pessoas precisam fazer, querido? Sabe o que essas pessoas precisam entender? Elas precisam mudar, querido, a perspectiva de como elas veem as coisas acontecer. Nós precisamos entender como que as coisas estão acontecendo. Mudar essa perspectiva. Talvez o que eu vou falar aqui, querido, vai soar para muitos como uma loucura. Mas eu quero falar para você, querido, que nós estamos vivendo nossos melhores dias. O melhor momento da nossa vida. Pastor, você é doido. Você é louco, pastor. Você fala isso porque você não pegou, Covid. Você fala isso porque você não perdeu ninguém na sua família, glória a Deus. Mas eu não estou dizendo, querido, em relação a pessoas morrendo ou perdendo emprego. Não, querido, não é isso. Eu não estou falando em relação a isso. Mas a gente está vivendo, sim, o melhor momento da nossa vida. Você sabe por quê, queridos? Porque o que a gente está vivendo agora, presta atenção, o que a gente está vivendo agora é um preparo para algo novo, para algo grande de Deus em nossa vida. Todo vale, ele tem um propósito. Quando nós estamos no vale, querido, é porque há um propósito de Deus para que nós estejamos lá. E se nós mudarmos a nossa perspectiva de como nós
de como a gente vê essa situação, as coisas começam a clarear, as coisas começam a melhorar na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. É óbvio, querido, que o fato de Deus querer fazer não quer dizer que Ele vai fazer. Porque vai depender de quê, querido? Vai depender de você. O que Deus tem para fazer na tua vida vai depender de você. Todos nós passamos ou estamos passando por um vale, por uma dificuldade, por um momento difícil. Mas nós não podemos permanecer no vale. O vale, ele existe para passar e não para morar. Tem gente que a gente pergunta, se a gente encontrar ele 10 vezes no dia, a gente pergunta: como você está, irmão? Estou passando pelo vale. Mas nunca sai do vale, irmão. O vale, ele é para atravessar, é para passar, não é para permanecer. Mas todos nós já passamos, ou estamos passando por um vale. Talvez uma enfermidade, talvez a perca de alguém amado, querido. Aquele momento que você olha, querido, para tudo que está vivendo e parece que o negócio só fica pior, querido, não melhora. Você olha para um lado, você olha para o outro e você começa a vir a tribulação no seu espírito. A ansiedade toma conta de você. E você começa a sentir todos os sintomas da Covid. E você não está. Teve um tempo aí atrás, irmão, que eu senti todos os sintomas, mas não era. Ansiedade, irmão. Muitas vezes a gente fica muito de frente à TV. Se você liga num jornal, é só o que não parece que não acontece mais nada no mundo, irmão. E isso vai atingindo, querido, o psicológico das pessoas. E mesmo sem a pessoa estar sentindo nada, ou com nenhum... A pessoa, não, eu estou morrendo. Eu não vou conseguir. Queridos, tem aquele momento que a gente pensa que vai melhorar e faz piorar. Não sei se você já passou por isso, por essa situação. Aquele momento que você vê que não tem mais jeito. Vale. O vale. Mas eu quero falar para você nessa noite, querido, uma coisa. O vale, ele não é o fim das coisas. O vale é um novo começo de um novo tempo de Deus na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Querido, nós vamos falar hoje sobre esse camarada aqui que nós lemos no capítulo 17 de 1 Samuel, sobre Davi. Quando Davi luta aqui com Golias, ele luta exatamente num vale, querido. Mas não foi Davi que foi para o vale lutar com Golias. Foi Deus que enviou Davi para lá. Existe uma diferença de ser vitorioso no vale.
Quando a pessoa vai para o vale, quando é Deus que envia ela para lá, querido, Ele provê tudo. E nós vamos ver isso aqui hoje. Deus provê tudo para Davi. Mas se Davi tivesse ido por conta própria, por sua própria vontade, Deus não teria provido nada para ele. Porque, queridos, quando a pessoa vai para o vale por conta própria, é ela que tem que sair de lá por sua própria conta. Mas quando é Deus que coloca a pessoa no vale, Ele cuida, Ele provê, Ele tira ela de lá. É por isso que muitos hoje, queridos, estão no vale e não saem, porque estão esperando Deus, e foram eles mesmos que foram. Então é eles mesmos que têm que sair de lá. E ali, querido, depois de 20 anos, Davi vai novamente estar em um vale, que é chamado Vale dos Gigantes. Depois que ele é coroado rei, presta atenção, ó, e mais uma vez ele tem uma vitória tão grande, querido, da parte de Deus, que ele renomeia o vale. Eu quero que você entenda nessa noite que o seu vale é justamente o marco, o início daquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida. Ninguém consegue subir no monte sem passar por um vale. Quando alguém está no monte e ele precisa ir para outro, ele desce, passa pelo vale e vai para o monte, para o outro monte. Porque entre um monte e outro, querido, o que existe são vales. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Um vale. Mas vai passar, querido. Vai passar. Já houve dias de densas nuvens. Houve. Já houve dias piores do que nós estamos vivendo hoje? Já. Mas Deus sempre esteve lá, nesses dias, nesses momentos difíceis. Quem está entendendo, diga amém. Quando começamos a entender que o vale não é para gente permanecer, querido, mas é um lugar para passar. O salmista vai dizer assim, querido: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A gente olha para o vale de problemas, querido, e pensa: como é que eu vou resolver isso? Eu não sei se você já enfrentou o problema que você pensou: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou dar conta disso? Eu creio que Deus transforma o vale de problemas em um portão de esperança. Deus transforma vales de problemas em um portão de esperança. Sabe aquelas expectativas de ganhar algum presente? Quem já não teve expectativa de ganhar um presente e ganhou mais do que aquilo que esperava? É isso que Deus vai fazer, querido, com você. Eu quero que você crie expectativa. Mas para que essa expectativa que você deve criar, querido? Para Deus. Nós devemos criar expectativa para Deus. Quando a gente está num vale de problema, Ele diz assim: eu vou transformar esse vale de problemas em um portão de esperança.
Eu vou transformar esse vale de problemas em esperança para você. Quem crê diz amém. Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Queridos, quando Paulo fala em tribulação, nós entendemos que é vale. E ele continua dizendo: sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. Ou seja, um caráter aprovado. E a experiência produz o quê? A esperança. Que é isso que nós precisamos ter nesses dias. Esperança. A esperança, ela não pode e nem deve morrer. Porque quando nós estamos no vale, a única coisa que nos resta é a esperança, é a fé. Talvez você esteja num vale, talvez você esteja passando por problema, mas eu vou falar algo para você, eu vou te dizer algo, querido. Deus vai transformar esse vale, querido. Porque Deus está nesse vale com você. Deus está provendo nesse vale. Tem dias que você não entende o que aconteceu. Tem momentos que você não compreende. Como é que pode? Eu estou nesse vale, eu estou passando por esse problema e está acontecendo bênção na minha vida. Porque Deus está contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. Nós não podemos esperar que um amigo, um familiar esteja, porque são falhos como nós. Mas Deus, Ele sempre estará com você. Deus estará sempre com você. Vai ter crescimento, querido. Vai ter favor, vai ter graça. Vai ter a bênção do Senhor sendo derramada sobre você. Vai. Não importa o que esteja acontecendo, vai ter crescimento, favor, graça, vai ter bênção do Senhor sendo derramado sobre você, porque Deus está com você nessa luta, Deus está contigo nesse problema, você não está sozinho, Deus está lutando com você. Queridos, a gente não pode deixar ser enganado pelo diabo. O que o diabo vai tentar fazer? Sabe o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar dizer que o vale é o teu fim. O diabo vai dizer que o vale é o teu fim, que não tem mais jeito, que acabou. Pronto. Se entrega. Mas precisamos crer e entender, querido, que quem está no controle de nossa vida é Deus. É Deus que está no controle da tua vida. E a última palavra não vem do diabo. A última palavra vem de Deus. E Deus não deu ainda a última palavra. Por que desespero? O diabo ele vai sempre tentar implantar a mentira. Sempre. Porque esse é o papel dele. Ele é o pai da mentira. Todo dia ele vai tentar implantar mentiras. Todo dia ele vai tentar implantar dúvida em você. Não é porque você está congregando, não é porque você é fiel a Deus, não é porque você está servindo a Deus, que você vai estar livre disso. Não. O diabo vai sempre tentar colocar dúvida. Mas quando ele vem
tentar colocar dúvida em alguém que está firme na rocha, em alguém que está servindo a Deus, em alguém que é fiel a Ele, ele vai só quebrar a cara dele. Porque você não vai aceitar a mentira dele. Você não vai receber. Nós precisamos crer e entender que quem está no controle da nossa vida é Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que nunca conseguem sair do vale, querido? Porque acreditaram nas mentiras do diabo. Acreditaram. Encheram o seu coração de dúvida. Será que eu vou conseguir? Será mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir resolver esse problema? Querido, eu vou mostrar aqui através de Davi que Deus, ele pode fazer coisas que nunca aconteceriam na nossa vida no monte, mas acontece no vale. Sabe por quê? Porque o monte já é um lugar que está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Você sobe no monte, você tem logo uma vista linda, né? Do monte. Lá em cima é tranquilo. Lá em cima tem aquela brisa suave. Aquela paz, você sente uma paz. Porque no monte já está tudo certo, já está tudo tranquilo. Mas o vale é o lugar que você vai ralar, que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que se esforçar. No vale você vai precisar, querido, descruzar os braços. No vale você vai precisar orar mais, você vai precisar jejuar mais, você vai precisar ler mais Bíblia. E é por isso que muitos têm permanecido no vale, porque não querem jejuar, não querem orar, não querem ler Bíblia. Deixa eu te falar algo. O diabo, ele tenta mentir para mim e para você, para dizer que o vale é o teu fim, que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que não acredite nas mentiras do diabo. Eu quero aqui hoje trazer três verdades de Deus para a nossa vida. Talvez você já escutou tantas mentiras do diabo, que hoje Deus, ele precisa bradar, ele precisa gritar, ele precisa rugir para te dizer as verdades dele para a sua vida. Às vezes, nós escutamos as verdades de Deus através da palavra, nós ouvimos, nós lemos, até acreditamos nessas verdades, mas quando o diabo chega com as mentiras, a gente muitas vezes pega as verdades de Deus, coloca num saco e joga de lado e acredita, e passa a acreditar nas mentiras do diabo. Não, eu não vou conseguir. Não, eu sou coitado. Não, eu não tenho talento para isso. Eu não vou conseguir. Eu não sei fazer isso. Não, manda fulano. Não, manda o irmão ali. Ele sabe mais do que eu. Mentiras do diabo que a pessoa escuta. Porque Deus, querido, quando você está no vale, Deus que você foi, porque Deus te levou, Ele está ali com você. E a guerra que você tem que enfrentar,
você precisa enfrentar, não tenha medo, porque Deus é o Deus dessa guerra. Deus é o Deus dessa luta que você está passando. Deus é o Deus desse problema que você está passando. Deus é o Deus desse vale que você está passando. E Ele está com você. A Bíblia fala de um vale de ossos secos. Só pode existir milagre, provisão, só pode existir o agir de Deus quando o vale for um lugar isolado, onde ninguém vê esperança. Mas é lá que as coisas acontecem. Às vezes, querido, diante do problema, a gente não tem mais jeito. É aí que Deus vai agir. É onde não tem mais jeito para você, Deus vai agir. É onde o problema está maior do que você imagina, é aí que Deus vai agir. A primeira verdade, o vale não é um lugar de escassez, querido, mas de quê? De provisão. Nós lemos aí 1 Samuel, capítulo 17, verso 39 e 40, diz assim: E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro. Na sua Bíblia está o quê? 5 pedrinhas, tem alguém com essa 5 pedrinhas? Não? A tradução aí que eu quero trazer é 5 pedrinhas. E pô-los no alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Queridos, lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz: O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Querido, existe uma promessa. Existe uma promessa. Existe uma promessa e Deus vai suprir. Mas para Ele suprir tem que ter falta. Para suprir tem que ter falta. Como aconteceu o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos? Porque teve falta. Faltou. Jesus precisava alimentar uma multidão. E não tinha onde Jesus comprar tanto pão e tanto peixe para alimentar tanta multidão. Tantas pessoas. Então, para existir aquele milagre, precisou ter falta. Precisou não ter nada perto para acontecer o milagre. A mentira que o diabo tenta trazer para mim e para você, querido, é a seguinte: o vale é um lugar de escassez. E vai continuar sendo de escassez sempre. Ele coloca logo essa mentira que é para te meter medo. É para te colocar medo. Foi naquele vale que Davi, que aparentemente, querido, não tinha nada. Davi entra naquele vale sem nada, aparentemente. Desacreditado de todos. Ninguém acreditava em Davi. Não, vai morrer. Até se a gente estivesse lá, talvez a gente tivesse duvidado de Davi, irmão. Porque ele não tinha, humanamente falando, ele não tinha condição de vencer aquele filisteu. Mas foi naquele vale que Davi, que aparentemente não tinha nada, querido, ele encontrou o quê? 5 pedrinhas.
5 pedrinhas. Havia uma escassez, mas ele encontrou 5 pedrinhas. Talvez você pergunte para mim, pastor, o que é que eu consigo fazer com 5 pedras? Num vale seco. 5 pedras. 5 pedrinhas. Queridos, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi, querido, que o que mais importa não é o valor do que eu encontro no vale. O que importa é aquilo que eu posso fazer com o que eu encontro no vale. Quando você agradece por aquilo que você tem, querido, aquilo que você tem se torna poderoso nas suas mãos. Davi, com essas 5 pedrinhas na mão, ele agradeceu ao Senhor, ele era grato ao Senhor. Cinco pedrinhas pode ser mais poderosa do que uma arma na mão de uma pessoa. Uma pedra só, querido, derrubou aquele gigante, aquele filisteu. Uma pedra só derrubou aquele homem, aquele gigante. Talvez na vida de alguém hoje esteja acontecendo a escassez. Talvez na sua vida hoje, tudo que você vê é a sequidão. Feito aquele vale lá que tinha ossos secos, lá de Ezequiel. Mas eu quero falar para você, querido, nessa noite, que isso não é o seu destino. Tudo isso é temporário. Tudo isso é momento. Tudo isso vai passar. Tudo isso está com um dia e hora contado. Amém? A Bíblia diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser manifestada em nós. E você precisa entender que tudo isso, querido, Deus está te preparando. Para quê, pastor? Para você passar para o próximo nível. No vale é o lugar de treinamento. Lugar de aprendizado. Agora, quando a pessoa está lá e acredita nas mentiras do diabo, ela só vai ter sofrimento, querido. É dia e noite sofrimento. Mas quando ela acredita que ela está lá por propósito de Deus, ela vai aprender grandes lições para a sua vida. E ela vai sair desse vale mais forte do que nunca. Ela vai sair desse vale, querido, uma pessoa melhor, transformada. Mas quando a pessoa não entende, não compreende, ela permanece lá. Porque ela não aprendeu a lição. Querido, todo problema, ele acontece na nossa vida por um propósito de Deus. Você sabia disso? Através de todo problema, você pode tirar grandes lições. O ruim é que às vezes a gente encara o problema só de uma forma. A gente não consegue extrair do problema uma transformação para a nossa vida. Aí o problema passa e mais na frente a gente vai estar com o mesmo problema de novo. Porque a gente não aprendeu. Todo problema, ele tem uma lição para a nossa vida. Agora precisa a gente entender o que é que Deus está querendo mudar na minha vida com esse problema. Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso ser transformado? Porque se eu estou passando por essa luta, se eu estou passando por esse problema, é porque Deus quer tratar na minha vida. Há algo na minha vida que eu preciso ser tratado.
Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Quem está com fome, diga amém. Amém, glória a Deus. Está todo mundo com bucho cheio. Queridos, Davi entendeu que aquele campo de batalha se tornaria num campo de bênção. Ele ouviu os soldados falarem que Saul iria beneficiar aquele que matasse o gigante. Estava todo mundo comentando. Quem matasse o filisteu, Saul iria beneficiar. Tirar impostos e até casar com a princesa. Davi ouviu isso. Davi não viu a escassez no vale, ele viu fartura. No vale de Elá, o nome do vale onde Golias aparece, 40 dias, queridos, 40 noites, difamando o nome de Deus, intimidando o exército de Israel. Até que Davi ouviu aquilo. Sabe quantos anos Davi tinha, querido? Sabe quantos anos Davi tinha? A minha idade, 17 anos. Não sei por que você riu. Davi tinha 17 anos, mas Davi começou a entender que ele havia sido chamado para aquele momento. Quando Golias fala, Davi entende que quem controlava o destino dele não era o que Golias dizia, mas o que Deus tinha falado para ele. Tem gente que vive sendo controlado pelo que os outros pensam ou acham de si. Tem gente, queridos, que só vive pelo que os outros acham ou pensam de si. Vive o tempo todo precisando de aprovação dos outros. Vive o tempo todo querendo reconhecimento dos outros. Mas Davi, diante daquilo que ele ouviu, Golias falando, ele sabia que o que definia ele não era o que Golias achava ou pensava. Lá atrás, Davi havia sido ungido por Samuel, querido. Há tempos atrás, Davi havia sido ungido por Samuel. Davi já entendia que existia uma unção sobre ele. E Davi já conhecia o seu lugar. Preste atenção, irmãos. Por mais que exista uma unção na sua vida, para o monte do qual você quer subir, preste atenção, ó. Você vai passar pelo vale para que a unção caia sobre sua vida. Antes da fartura vem o quê? A escassez. A escassez, ela só existe para que venha a existir a fartura. Você acha que você tem pouco agora, irmãos? Não te preocupa. Porque Deus vai pegar esse pouco que você tem e vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. E não é no monte que ele faz isso, querido. É no vale. As coisas para Davi não estavam favoráveis. Saul olha para ele e diz: meu filho, eu não consigo ver você vencendo aquele filisteu, Davi. Saul olha para Davi e diz: meu filho, você vai morrer, cara. Não tem como isso dar certo.
O rei não acreditava nele. Os irmãos de Davi, muito pior. O pai nem se falava. Mas existia alguém que acreditava em Davi. E esse alguém fazia toda a diferença na sua vida. E esse alguém, querido, era Deus. Por que que às vezes a gente quer ser aprovado pelos outros? Ah, ninguém acredita em mim. Ah, ninguém me dá valor. Mas Deus, Ele acredita em você. Deus, Ele te dá o valor que você tem. No seu vale, querido, vai ter sempre 5 pedrinhas. Vai ter escassez, mas vai ter 5 pedrinhas para você vencer a batalha. E assim como Davi, você não vai precisar usar nem as 5. Vai usar só uma. Segunda verdade, o vale não é lugar de morte. O vale é um lugar de quê? De milagre. Verso 48 do capítulo 17. Diz assim, ó. E sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Uma pedrinha derrubou o gigante. O vale é um lugar onde coisas extraordinárias, queridos, acontecem. Eu fico imaginando, porque naquele momento ali estava o exército de Saul olhando, estava o exército dos filisteus também olhando. Eu imagino a cara daqueles soldados quando viu Davi derrotar aquele gigante, aquele filisteu, com uma pedra, com uma funda. Enquanto eles estavam armados com as maiores armas da época, porque tanto o exército de Saul quanto o exército dos filisteus, eles tinham muitas armas, queridos. Mas nenhuma dessas armas foi capaz de derrotar aquele gigante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não precisa de armas para resolver problema. Deus, Ele não precisa de arma física para resolver problema. Deus, Ele precisa só de alguém corajoso, de alguém que acredite, de alguém que tenha esperança nele, para Ele fazer, para Ele agir. Vale é um lugar de milagre. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas, querido, prosperaram? Muitas pessoas abriram empresas. Certo que muitas empresas fecharam, faliram, mas muitas empresas foram abertas. Eu trabalho na área da contabilidade e eu pude ver isso, querido. É impressionante. Um monte de empresas que foram abertas nesse tempo de pandemia, querido. Pessoas que pegaram a escassez, pessoas que pegaram uma pedrinha nesse vale e Deus agiu na vida delas. Tiveram coragem e Deus agiu. O milagre, ele acontece quando, ao invés de murmurar, querido, a gente adora. Quem está entendendo, diga amém. A adoração é reconhecer que Ele é. A adoração é reconhecer quem Deus é. Paulo e Silas, lá no vale daquela prisão,
adoraram. E quando eles adoraram, querido, o que foi que eles viram? As portas se abrindo. O vale não é um lugar para te aprisionar, querido. O vale é um lugar que vai te libertar. Jonas, depois de sua fuga, já dentro do grande peixe, ele resolve adorar, querido. A reconhecer seu erro. E de repente ele é liberto. O peixe vomita Jonas e o joga lá na areia da praia. Só um milagre para aquele gigante cair, querido, com uma pedra só. Tem problemas na tua vida que tu vai se surpreender, porque Deus vai resolver de uma maneira que você não espera. E quando menos você esperar, esse problema vai estar resolvido, porque Deus está no controle desse vale que você está passando. Você tem achado que no meio dessa pandemia, querido, muitas pessoas têm achado que no meio dessa pandemia, Deus cessou os milagres. Muita gente, não está mais acontecendo milagre. Tá, irmãos. O número de pessoas que foram curadas da Covid é muito maior, querido, do que o número de pessoas que morreram. Milagre de Deus. Mas o problema é que a gente só olha para o outro lado. As mídias só nos mostram o lado ruim. E é essa mídia que faz isso, que está deixando muita gente doente psicologicamente, querido. Muita gente morreu, querido. Isso é lastimável. Mas a maioria tem se curado, tem sobrevivido, tem vencido. Terceira verdade, para nós encerrarmos. O vale não é lugar de destruição, mas de promoção. 1 Samuel 18:5. E saía Davi onde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. O gigante achou que ia destruir Davi, querido. Muitos têm achado que você vai sucumbir diante desse problema que você está passando. Muitos têm achado que você vai ser destruído diante desse problema que você está passando. Mal sabe eles, querido, o Deus que está contigo nessa luta. Todos vão ver a grandeza do Deus que você serve. Todos vão ver a misericórdia do Deus que muitos aí fora não acreditam. Mas você acredita. Mas você tem fé nele. Você não perdeu a esperança nele. Saul pensou que Davi ia morrer. Os irmãos pensavam que Davi ia morrer. Mas o que foi que aconteceu, querido, no vale? Davi foi promovido. O que é que Deus diz? E saía Davi onde quer que Saul o enviasse. Aqui, Davi já tinha derrotado o gigante. E Davi conduzia com prudência, e Saul o pôs. Saul colocou Davi, querido, sobre os homens de guerra. Ou seja, Davi passou a liderar o exército de Saul. E lembra daquele Davi que não era aceito por ninguém? Lembra daquele Davi que ninguém acreditava nele?
Está aqui agora, ó. Verso 5 do capítulo 18. E era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Vale não é lugar de destruição. Vale é um lugar de promoção. Vale é um lugar que Deus vai te dar destaque. Vale é um lugar que Deus vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam o milagre de Deus na tua vida. O mesmo Davi que fala lá no Salmo 23, querido, que vai passar pelo vale da sombra da morte, é aquele que diz também que vai ter o cálice transbordando. O vale é um lugar onde você vai transbordar. O vale é o lugar da sua promoção, o lugar do sobrenatural na sua vida. Queridos, todos querem serem promovidos. Todos querem resolver o problema. Todos querem dar fim ao vale. Mas poucos querem passar por ele. Ninguém quer passar pelo vale. O que eu perguntei aqui no início. Ninguém quer passar. Mas todos nós queremos ser promovidos no vale. Todos nós queremos vencer o vale. Amém? No vale tem promoção. Mas nós precisamos se preparar, querido. Porque a gente vai precisar ralar muito. Vai ter 5 pedrinhas lá para você. É o bastante. Não precisa murmurar. Não precisa se reclamar. Porque vai ter 5 pedrinhas. Isso é tudo o que você precisa para você vencer a batalha. O ministério de louvor pode vir.